E aí, pessoal? Fala, galera! Tudo muito bem? Beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Fazia um tempo que eu não fazia react, então, hoje eu resolvi fazer o react vendo o absurdo que eu vi, Eu tive a paciência de parar e escutar, esse senhor. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda ou bem-vindo, e não seja o bem-vindo do vídeo, mas seja bem-vindo no sentido de se sentir acolhido ou acolhida ao nosso canal. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, acionar o sininho das notificações para não perder os nossos vídeos aqui. E a gente tem muita produção atualmente nos shorts, tá? Mas aí a gente está produzindo aos pouquinhos e tal, conforme o tempo. Bom, gente, sem delonga mesmo, vamos ouvir, o que este senhor tem a nos dizer. O bem-vindo Siqueira. O que ele tem para nos dizer? Vamos lá. Aí, olha só. Ciro Gomes ataca de novo. Olha só lá no fundo. Ciro Gomes ataca de novo a quinta coluna. Quer dizer que quer depreciar o Ciro como sempre. Vamos lá. Opa. Enquanto o país mergulha na discussão transcendental importantíssima para a economia brasileira, para as relações exteriores do Brasil, para o avanço das articulações políticas brasileiras, na questão do profeta mirim, Miguel Oliveira, Ciro Gomes, mais uma vez, persiste e persegue o seu objetivo: destruir Lula e o PT. Vejam. Primeiramente, o Ciro não tem esse objetivo de destruir o Lula e o PT. O que o Ciro tem é o objetivo de desconstruir as falácias do Lula e do PT. Não é uma questão da gente, do fato de a gente ser crítico ao PT, que nós queremos que destrua-o, mas nós temos o direito de dizer o seguinte: não concordo com esses caras. Mas aí, vejam, já é o maniqueísmo. É que o Ciro quer destruir o PT. Sempre num tom vitimista. E vocês, petistas, nunca quiseram destruir o Ciro? Aliás, entregaram para o Bolsonaro para destruir o Ciro. Isso vocês não falam, isso o senhor não fala, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Ciro Gomes é uma espécie de Aécio Neves, só que o Aécio Neves do Ceará, enquanto Caiado é o Aécio Neves de Goiás. Eu explico. Tanto Aécio Neves quanto Ciro Gomes quanto Caiado já foram derrotados em eleições presidenciais. Aécio eclipsou de vez, embora seja novamente pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Veja a que ponto a lacração faz, a que se chega. Quer dizer, ele compara, olha só, ele coloca no mesmo balde o Ciro Gomes, o Aécio e o Caiado. Primeiramente, realmente, há um conjunto. O Caiado tentou ser presidente, não foi. Não conseguiu nunca ser eleito presidente, O Aécio tentou também. Mas o fato de serem sido candidatos derrotados é uma coisa. Olha, sim, então tá. Então nesse pódio eu posso colocar também o Lula. Porque o Lula perdeu inúmeras eleições antes de chegar em 2002. E daí? Perder a eleição, para mim que eu saiba, isso não é desonra para ninguém. Perder a eleição faz parte do processo. A gente ganha ou perde. E tá tudo certo. Agora, tu colocar no mesmo balde
um, um sujeito de uma direita ultrapassada como o Caiado e de um oportunista como o Aécio, que destruiu o PSDB, inclusive, ao lado do Ciro, que é um homem que nunca respondeu por um mal feito, né, público, um sujeito que está há 4 anos dentro do seu partido seguindo, até de forma, eu só acho que é errado dizer, mas enfim, né, tá lá no seu canto fazendo suas reflexões. Não vejo o Ciro, né, de fato atacando os outros. Ele só está dizendo, olha, não concordo com isso, está vendo tal coisa. Ele traz soluções para esse governo. A metade delas não são executadas, nunca foram executadas. O seu bem-vindo, o senhor sabe, né? Não teve tal do que vocês riam do SP Ciro? Pois é, vocês copiaram o SP Ciro, mal copiado, e as pessoas são inadimplentes ainda. Por que será, né? Por que será? Mas isso a gente não pode. Então quando alguém tem um posicionamento crítico ao PT ou ao bolsonarismo, os dois fazem a mesma coisa, é que querem me destruir. Não. Mas ele vai falar mais coisas aqui, tá? Não, vamos lá. Se a internet ajudar, né? Fala, bem-vindo. É uma tentativa de sobreviver, de sobressair na política. A Aécio é deputado federal e não pode perder essa boquinha política, ele tem que estar em evidência. A mesma coisa é Ciro Gomes, derrotado várias vezes, enxotado das alianças políticas por ele mesmo, que não quer fazer parte de nenhuma aliança política pela esquerda, e trabalha como quinta coluna, solapando a frente ampla do PT, do PCdoB, do PSB, de todos os partidos, até do PDT. O nome que o senhor dá de frente ampla chama-se ser puxadinho do PT. O Ciro não quer ser puxadinho do PT. E qual o problema? Não podemos. O Bolsonaro faz exatamente isso com a direita. Só eu que posso representar. E o Lula faz a mesma coisa. Sou eu que represento a direita, a esquerda. E fico nessa disputa aí de favas marcadas. Num governo Lula que tem gente bolsonarista para agradar a uns e todos, porque qualquer momento pode perder apoio e os caras União Brasil ferrar com o governo. Isso é frente ampla? Não. Isto é arranjo, né, de 15ª categoria, que é o que o Lula é. O Lula é um engodo político. Ponto. E eu tenho direito de dizer isso. E não sou menos esquerda porque eu não rezo a cartilha do São Lula, como tu acha que todo mundo tem que pensar como tu, Benedito. O teu problema é que tu acha que todo mundo tem que pensar como tu. Que todo mundo tem que idolatrar o Lula como tu idolatra. Mas as coisas não são assim. E ele não foi enxotado. Ele realmente foi traído. Porque, às vezes, ser honesto demais nesse país é um defeito. Aliás, a honestidade é um defeito que mata na política. Quem sabe se fizesse com chavos, ele estaria hoje fagueiro, né? E a gente aplaudindo. Porque nesse país é assim. Nesse país, quanto mais corrupto, melhor. Então vamos lá. Isso serve pro Lula e serve pro Bolsonaro também, tá? E Caiado, que já foi candidato a presidente e volta tentando aproveitar a rabeira da doença de Bolsonaro para se lançar candidato a presidente, os três têm isso em comum, cada um com seu viés regional. Mas no caso de Ciro Gomes, ele está se aproveitando agora da crise do INSS, da renúncia, ou vamos chamar da demissão, de Carlos Lupe à frente do INSS. A posição de Lupe realmente era insustentável. Como ministro da Previdência Social, esse escândalo que começou lá no governo Temer, que atravessou o governo Bolsonaro e que atravessou 2 anos do governo Lula, Lupe não podia ficar à frente. Não quer dizer que Lupe fosse corrupto ou tivesse se aproveitado dessa mão grande na aposentadoria dos pobres deficientes e idosos
aposentados pelo INSS. Não, mas ele é responsável, querendo ou não, por toda essa tramamóia do INSS, por todo esse arcabouço da Previdência Social. E quando isso acontece por 2 anos seguidos no seu ministério, debaixo das suas barbas, e não foi tomada providência, a posição dele fica insustentável por uma questão de ética. É normal, seria normal, num país sem crises, ele pedir demissão, o ministro se afastar ou até se licenciar. Vamos por partes. Até o final aí, ele não está errado totalmente, né? Essa fala aí não está errado. O que eu disse aqui no canal, então contrapondo tudo que o Benvenu está dizendo, é o seguinte: a leniência do Lupe fez com que ele caísse, e isso foi bom para o PT, que já tinha se lambuzado do PDT, e foi um pretexto para botar fora o PDT, para jogar fora, para escantear. Essa é que é a situação. Ah, mas botaram o Volney Queiroz lá. Botaram o Volney Queiroz, gente, só de fachada. O Volney vai ser só um bonequinho lá manipulado. Só para dizer que... E eles aceitam isso também, né? O Volney aceita isso, mas aí é uma coisa dos caras. E é um princípio ético que o Lupe não tem. Se o Lupe tivesse, ele de fato teria pedido o boné antes. Não fez, então, né? Tem essa parte aí. Agora, dizer que o Ciro está aproveitando isso para atacar ou criticar o governo Lula, mentira! Mentira, seu bem-vindo! O Lula ter criticado pelo Ciro, há muito tempo ele esperou, né, os 100 dias para criticar o governo. Então, por que o Ciro não pode falar e dizer que sim, o prognóstico nosso é piorar a nossa economia? É um prognóstico, e daí? Não pode falar porque não é hora de criticar o governo. É sempre esse papo. É sempre esse papo. É sempre esta palhaçada. E se meu amigo... Não, o Ciro não está atacando, o Ciro só está apontando os erros desse governo. Que vocês insistem em não reconhecer, como o bolsonarista também insiste em não reconhecer os seus erros. E para mim, isso para mim não é surpresa. Isso para mim não é surpresa. Isso para mim não é surpresa. Se para você aí do outro lado, para mim não é. Eu conheço bem como é que eles agem, né? Então, essas coisas, né? Vamos lá. Isso é a coisa mais normal. Entretanto, Ciro Gomes, esta raposa velha, este menino mimado e birrado lá de Sobral, lá do Ceará. Vejam como ele usa de adjetivos, ele ataca o tempo todo a imagem pessoal do Ciro. Ele não fala criticar o Ciro, ele tenta taxar uma imagem do Ciro. Menino mimado. O Ciro é um homem de classe média que, né, teve seus méritos na sua vida, se dedicou, estudou, é um homem de uma inteligência privilegiada. Mas dizer que ele é um menino mimado? Mimado é o Lula por gente como o senhor. Que se o Lula defecar, o senhor vai lá aplaudir. Mas é isso, né? Aproveita isso para solapar mais uma vez a unidade das forças progressistas. Mobilizando seus correligionários, seus deputados no Congresso, aquela parcela do PDT que é cirista, digamos assim. E olha o ódio que eles têm dos ciristas. Nós somos ciristas. E somos brizolistas. Porque o cirismo que vocês dizem é a continuação natural do trabalhismo trazido por Brizola. Mas olha a bobagem que ele fala. Que antes de ser cirista, deveria de ser brizolista, porque Brizola foi o grande homem do PDT, fundador. Ele era um grande homem que vocês odiavam em vida. Que vocês odiavam em vida. Agora vocês amam, porque ele morreu, né? Do PDT, um homem que vem da herança do PTB de Getúlio Vargas, de João Goulart. Ciro se aproveita disso para atacar o governo de Lula. Para, mais uma vez, tentar levar o PDT
Isso, se engasgue bastante. Porque é tanta mentira que sai da tua boca que as palavras começam assim, né? Seu bem-vindo. Para mais uma vez tentar levar o PDT a romper como aliado do governo progressista, do PT e demais partidos. Aliás, é o que devia ter acontecido. O PDT não era nem para estar nesse governo. Não era para estar nesse governo. O que tem que acontecer hoje no PDT é tirar o Lupe, o Ciro assumir o partido e fazer a limpa. E cair fora do governo. E se ficar só com 2 deputados, foda-se. Ficou com 2, não tem problema. Cai fora, vai pro PT quem quiser ir. Vai, pega o bonezinho e acabou. O que tem acontecido no PDT é isso. O Ciro toma conta do partido e tirar esta gente lulista velada dentro do partido numa unidade que não existe unidade. Unidade é a bajulação ao Lula. E nós não aceitamos isto. É só isso, seu bem-vindo. Uma grande aliança pró-democracia. Mais uma vez, a meu ver, Ciro Gomes faz o trabalho de quinta coluna. Faz o trabalho do adversário, do inimigo. Ah, sim. Soma forças pela direita e não pela esquerda. É incompreensível. Eu não sei o que aconteceu, não sei se o Lula passou a mão na bunda dele, se o Lula cantou a mulher dele, não faço ideia por. Aí depois o Ciro processa o cara que fala uma bobagem dessa, o Ciro é demais. Por muito menos o Ciro já foi processado. O Ciro deveria processar o senhor. Que essa birra pessoal de Ciro Gomes com Lula. Não há birra pessoal. É uma divergência política, estrutural e ideológica. E de fatos. É só isto. Qual o problema? E quando o Ciro fala que o Lula é menos pior que o Bolsonaro, que pelo menos ele tem algum resquício de democracia, vocês não falam quando ele fala isso. Vocês estão perseguindo o Ciro porque vocês estão com medo que o Ciro venha em 2026. Este vídeo, para mim, é o medo do Ciro vir para 2026. E do Ciro tomar o partido, que é o que devia acontecer. O Ciro que deveria pegar, chamar a militância dele e nós adentrarmos o partido e tomarmos o partido e expulsarmos os ratos do partido, a começar pelo senhor Carlos Lupe. Lula e com o PT, mas sobretudo com Lula. É uma coisa emocional. É uma coisa emocional. Que não tem fundamentação. Se o Ciro... Não tem fundamentação, ele só mostra e comprova o que acontece de errado nesse governo. Ele traz números, mas ele não tem comprovação. É uma coisa irracional. Irracional é quem acreditou, né, na promessa da cerveja e da picanha, feita pelo teu ídolo Lula. Irracional é admitir que um presidenciável diga que não sabe como gerar novos empregos, perguntado a respeito. Mas isso o senhor não fala. Isso o senhor se omite. Isso o senhor se cala. Não é mesmo, seu bem-vindo? Apontasse os pontos negativos de Lula, do PT, para, de alguma forma, explicar por que ele se põe em oposição, seria... Mas ele faz isso, bem-vindo. Escute, sem os ouvidos do fanático programado petista, escute o que o Ciro tem a dizer. Tu não escutou, tu só ouviu as palavras e aí ele já está atacando o Ciro. Tu não conhece o que o Ciro está falando. Tu não reconhece porque a questão emocional é da tua parte. Tu gosta tanto do Lula que qualquer pessoa que diga, olha, o Lula não estava... já é teu inimigo. É esse o problema de vocês. É ótimo. Mas não, ele é contra Lula por ser contra Lula. Não há isso. Todo mundo sabe. Quem conhece é só pegar o que o Ciro fala durante todos esses anos e você vai ver que não é o que o bem-vindo está dizendo. Alguma razão pessoal
que não sabemos como ele não consegue sair desta posição infantilizada. Em política sempre há conciliação, sempre se deixa espaço para conversar. Mas Ciro Gomes não. Ele aproveita qualquer brecha para atacar de novo Lula, o governo Lula e esta ampla frente democrática que garante a nossa precária democracia. Precária democracia porque, na verdade, o Lula faz uma coalização de compra, de troca de favores com partidos como União Brasil, como o Podemos. Então, o Podemos está no governo, não sei, mas deve estar. O MDB, o PSD, porque vocês fazem conchavos e se estabelece assim, porque se não fizesse assim, não conseguiriam sequer andar 1 milímetro. E olhe lá, mesmo assim o governo Lula é ineficiente em muitas coisas. Ele é menos pior que o do Bolsonaro. Isso aí, como eu digo, para mim é um mínimo ser menos pior que o Bolsonaro. Notem duas coisas. Eu não vou nem terminar o vídeo aqui. Notem que é sempre a tentativa de desqualificar o Ciro pessoalmente e dizer que as críticas ao Ciro são críticas pessoais. Não se observa o teor do que o Ciro fala, o que vem falando há tantos anos. É tudo no pessoal. A pessoalidade não vem do Ciro, vem do outro lado, que faz aquilo que o bolsonarismo faz, que é vitimizar-se. E querem lançar, e no final ele diz isso, que o Ciro vai tentar, então, ir para o lado do bolsonarismo. O Ciro é tão do lado bolsonarista que os bolsonaristas o odeiam. Sabe por que o odeiam? Porque ele também faz as mesmas críticas que ao PT, que vocês petistas não querem ouvir, que os bolsonaristas também não querem ouvir, a crítica tem que ser feita a eles. No fundo, os grandes aliados do mal do Brasil são o bolsolulismo. É o bolsonarismo e o lulismo junto. Não adianta tirar o Bolsonaro e mantermos um Congresso desse jeito que está, fazendo toda a pressão que faz com um governo que compra apoios com Deus e o diabo para se manter, em nome de uma democracia. Olha, eu valorizo a democracia, mas eu quero uma democracia de verdade, não uma de mentira. Mas eu vou esperar que um petista, como o Bem-vindo Siqueira, se apoie em verdades. Na verdade, a verdade o tortura tão grandemente. E quando Ciro fala a verdade, é óbvio que temos que calar quem traz aquilo que me incomoda. O problema não está no Ciro, está nele mesmo, que não aceita aquilo que o Ciro mostra por A mais B. Mas é esperar demais do Bem-vindo. Que se ele tem um grande talento, um grande ator, comediante, um grande artista, parece que é bem diminuta a sua visão política, porque na verdade ele tem uma visão de um devoto, não de um pensador político. Fazer o quê? Cada um com suas escolhas. É isso, Bem-vindo.